rapaz, sumiu meu ADM aqui, ué. Tem que clicar no... Você tem que clicar no... Deu certo. No negócio lá. Sabe que eu sou formado em PhD. em WhatsApp Business. Deixa eu já botar aqui também a apresentação do slide, né? Fica mais bonitinho. Show, o link devidamente mandado, enviado, E postado. aceitando as pessoas aqui, devidamente aceito. Fala, moçada. Ih, de cara, Maria Paula. Fala, Maria Paula. Essa daí perde nada. Isso aí, Maria. Fala, moçada. Buenos dias. Bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus, Maria, tudo certo. Melhor agora, né? Bom dia, galera. Tudo bem, Maria? E com você, querida? Sejam bem-vindos, moçada. Espera mais um minutinho aqui, né? A gente começa. Show, meu patrão. Você que manda, Galvão. Você é meu 10 e faixa, Galvão. Isso aí, Você tá cara. ligado? Você sabe disso. Você falou, tá falido, meu brother. Isso mesmo. Começar aqui, né? Nossa, é um pouco curto. Meu povo, primeiramente, né? Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Galvão. Este lindão que está aí junto comigo é o Nael. Esse princeso. Esse princeso maravilhoso, né? Alguns aí, para quem for já aluno do curso, né, igual a Maria Paula, já me conhece. Eu dou aula, né, no PISM 2. E esse daí é o gigantesco Natanael. O gigantesco porque ele tem 1,93 m de altura. Né? Mentira, 94, 1,94. Não vou roubar um centímetro. Roubou um centímetro meu. Isso não. Queridos, estamos aqui, né, para falar um pouquinho com vocês. Para quem não sabe, né, como eu disse, esse daí sou eu, esse aqui é o meu shape original. Se alguém quiser lá me seguir no Instagram, viu, pessoal? A gente também tem um curso UERJ. O Instagram é Magos da UERJ, beleza? Quem quiser também seguir o Nael, é só botar lá @Nael_Junior. Se o cara usa underline nas redes sociais, é porque ele é da época do MSN, viu? Né? Orkut. Orkut, MSN, na época a galera usava underline. Enfim, queridos, a gente, né, tá aqui, né, pelo curso do Mago. Eu e o Nael temos muita honra, né, de ter sido os dois primeiros professores de geografia aqui do cursinho. A gente está aqui quase que desde que tudo era mato, já há algum tempo, né, pelo menos 3 ou 4 anos, né, Nael? Nós dois aí. Você é mais tempo um pouco, né, Galvão? Eu acho que eu entrei um ano antes. Você chegou, era só mato. Eu cheguei e já tinha estrada. Eu gosto de falar, eu sou o primeiro professor de geografia aqui, viu, gente? E depois é o Nael. Queridos, somos o maior pré-pismo do Brasil, né? Somos o único que fazemos projeções, e ó, as projeções a gente só não faz, a gente acerta. Né? Para quem foi aluno nosso do PISM 1 ano passado, sabe, a gente gabaritou a prova do PISM 1. Todas as questões do PISM 1 foram faladas os seus temas na projeção. Então, assim, normalmente a gente faz 7 de 7 ou 6 de 7 aqui na geografia. Nas outras matérias é a mesma coisa. Tá? Professor, mas como que vocês fazem? Cara, a gente estuda a prova. Né? Obviamente que aqui não é uma projeção, é um aulão, né, com um tema específico, né, pessoal? Olha só que loucura, 45% dos aprovados em medicina da UFJF são alunos do Mago do PISM. Queridos, o Mateusão gosta de dizer que a gente aprova tanto em medicina que vai criar o Hospital do Mago lá em Juiz de Fora.
lá no hospital chamado Hospital do Mago. Galera, 20% hoje dos aprovados no PISM são alunos nossos. Ano que vem, eu acho que a gente beira os 30%. A verdade é essa, não. Esse ano, a base está vindo muito forte. Queridos, quem sabe, né, no futuro, não possa ser vocês aqui como aprovados. Obviamente, né, pessoal, isso aqui é um grão de arroz perto de todos os aprovados que nós temos, né? A gente já bateu aí a casa dos 400 aprovados por ano, né? E, meu povo, quem quiser receber uma lista de exercícios completamente gratuita, marcar lá no Instagram, tirar uma fotinha de qualquer momento da aula, tá, galera? E marcar Mago do PISM para você poder ganhar essa lista. Galera, desbloqueia o Stories, viu? Porque se não conseguir ver, corre o risco de não receber essa lista. Tranquilo? Então, galera, se você quiser receber uma lista de exercícios lá sobre a aula de hoje, qualquer momento da aula, você tira um print, bate uma foto aí da tela do seu celular, do seu computador, seja lá onde você estiver, e você vai receber uma lista de exercício. Beleza? E aí, galera, eu e o Nael vamos falar um pouquinho aqui com vocês sobre geografia agrária. Galera, PISM 2 não tem erro. PISM 2, dentro da geografia, sem sombra de dúvidas, é o conteúdo mais simples da gente trabalhar. Por que é o mais simples de ser trabalhado? Porque são 4 temas, é uma base de 4 temas: agrária, indústria, urbana e população. Transporte também é um tema, mas que fica ali flutuando entre esses 4 itens, beleza? Ah, professor, então a prova do PISM 2, ela é fácil? Não falo isso. As questões abertas do PISM 2 normalmente têm um grau de dificuldade elevado, beleza? Oi, Alícia! Meu povo, primeira coisa que a gente precisa entender, né, sobre a geografia agrária brasileira são alguns conceitos básicos. Por exemplo, estrutura fundiária, galera. Tudo que traz a nós o termo fundiário, a gente está falando de terra. Ou seja, desigualdade fundiária. Quer dizer que a distribuição das terras são o quê? Desiguais. A gente vai ter ali um pequeno grupo de pessoas com muita terra e a maior parte das pessoas com pouca terra. Isso é uma desigualdade fundiária. Então, a estrutura fundiária é a maneira como se encontra a distribuição de terras em determinado lugar, beleza? Uma estrutura fundiária desigual quer dizer que a estrutura fundiária daquele local é desigual. Dica. Um dos aspectos essenciais para que uma nação seja desenvolvida, galera, é a estrutura fundiária igualitária. Não tem jeito. Quando você pega as nações desenvolvidas do nosso planeta, ou elas passaram por um processo de reforma agrária, ou elas tiveram um processo de distribuição de terras de certa forma igualitária. E eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, galera. Os Estados Unidos não teve uma reforma agrária necessariamente, mas o processo de expansão para o oeste partiu do quê? Partiu de você ter o acesso à terra que você ocupasse e a tornar-se produtiva. Só que não era a quantidade de terra que você queria. Era uma quantidade de terra o quê? Delimitada. Então, se a gente analisa a estrutura fundiária dos Estados Unidos, ela tem uma desigualdade muito menor do que a brasileira. E aí a gente vai ver que a estrutura fundiária brasileira, historicamente, ela é desigual. Alguns especialistas gostam de dizer o seguinte, galera: para que nós consigamos nos tornar uma nação com bom índice de desenvolvimento, precisamos melhorar a nossa estrutura fundiária. Fala pra gente aí, Romário. Ô, Galvãozinho, aproveitando esse exemplo que você falou sobre a questão estadunidense, galera, um outro exemplo bacana de se mencionar também é o caso do Japão. O Japão, né, um país com um índice de desenvolvimento socioeconômico sinistro, gigantesco, também passou por um processo de melhoria na distribuição fundiária do país. Teve reforma agrária no Japão, né? O Japão feudal, o Japão do shogunato, aquele Japão arcaico, que não tem nada a ver com o Japão moderno de hoje, era um Japão que havia concentração fundiária. Quando teve lá o período Meiji, a era Meiji, no século XIX, para modernizar o país, uma das primeiras coisas que o imperador Meiji fez foi reforma agrária, distribuir terra. E aí foi tendo melhoria social, desenvolvimento econômico. Então, essa questão fundiária tem tudo a ver com o aspecto social, econômico, industrial, socioeconômico, de uma forma geral. É só isso, Galvão, só para trazer o exemplo do Japão também. Muito bom, cara.
Muito bom pegar o Japão como exemplo, cara. O Meiji é interessante, né? Porque o Meiji, ao mesmo tempo que ele faz essa distribuição, né, de terras de forma mais igualitária, né, Nael? Ele faz o Japão malvadão, né, velho? Que é o Japão imperialista. Enfim, não é aqui o que vai ser cobrado para a gente no Piso 2, mas isso é muito interessante, né? Vamos lá, galera. Olha só, quando a gente fala, né, pessoal, da questão da concentração fundiária brasileira, a gente precisa entender os aspectos históricos. Quais são os aspectos históricos? Primeiro, as sesmarias, galera. O que foi o sistema de sesmarias? Durante o Brasil colonial, ou melhor dizendo, durante o período de existência de um povoamento do Brasil colonial, que tem início ali por volta de 1530, galera, para você ter o acesso à terra no Brasil, você não a comprava, ela era cedida a você. Então, eram cedidas grandes porções de terra chamadas sesmarias. Qualquer um teria acesso a sesmarias? Obviamente não, galera. Não é você, um pé rapado, chegar no Brasil e falar, eu quero uma sesmaria. Eram pessoas que tinham ligação com o governo. Ligação, por exemplo, com o capitão Donatário, ou ligação com a coroa portuguesa. Essa galera recebiam grandes porções de terra chamadas sesmarias. Ah, uma coisa, não quer dizer que quem tinha sesmaria se deu bem, não, tá? A verdade é que várias, talvez a maior parte das sesmarias nem deram certo. As sesmarias que deram mais certo no Brasil foram aquelas em Pernambuco e em São Vicente, ou seja, estado de Pernambuco e em São Paulo. Mas de certa forma, já era uma maneira de distribuição de terras desigual. Ah, professor, 1850, graças a Deus, né? Agora, para se ter o acesso à terra no Brasil, é necessário que ela seja comprada a partir da lei de terras. Então, em 1850, a mão de obra brasileira era predominantemente ainda o quê, galera? Escrava. Então, quem teria dinheiro para adquirir terra? Quem já tinha terra. Podemos dizer, então, que a lei de terras, no momento em que ela foi criada, ela ajudou na intensificação da concentração de terras do Brasil. Quando a gente fala, então, aqui da lei de terras, vamos colocar um questionamento aqui. Quem tinha condições de adquirir terra? Então, galera, é que o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Pororã, bonche, momomó. Galera, a gente aumenta, então, uma concentração fundiária a partir disso. E aí, galera, isso demonstra que, historicamente, no Brasil, houve essa concentração fundiária. A própria, né, galera, a própria questão da modernização do campo brasileiro, a partir da segunda metade do século XX, ajuda a aumentar essa concentração. Por quê? Porque quem acaba tendo ali no contexto de Revolução Verde o acesso às tecnologias, o acesso à modernização no campo, são os grandes produtores. O pequeno produtor, então, em relação ao grande produtor, ele perde competitividade. Meu amigo, e se você não é competitivo, você roda. Tanto que aí eu vou usar, de novo, né, uma música, eu não lembro qual é o nome da música agora, Recanto Feliz, sei lá, que o Daniel canta, né? Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Aí tem uma parte da música que o pai dele vira para ele e fala: precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. Ou seja, ele precisa vender. Não é que ele quer vender, ele precisa. Por que ele precisa? Cara, a gente não está tendo lucro. O pequeno produtor, nesse processo de modernização da agropecuária brasileira, ele perde competitividade, enquanto o grande aumenta sua produtividade. Então, o pequeno se vê na obrigação de vender sua propriedade de terra para o grande produtor, gerando, inclusive, um êxodo rural, por exemplo, porque o grande produtor não tem uma necessidade agora de muita mão de obra, porque se tem maquinários, beleza? Então, galera, está tudo conectado nessa questão do espaço agrário brasileiro, e isso daí tem como resultado o quê? A grande desigualdade fundiária. Tá querendo falar aí, Nael? A música, Galvão, Meu Reino Encantado. Meu Reino Encantado. Do Daniel. Pra quem quiser ouvir não sei se é dele, parece uma música antiga. Mas ele que canta. A última versão foi dele, Meu Reino Encantado. A última versão é dele, exatamente. A última versão é dele. Inclusive, tem uma versão dela no YouTube, para quem quiser ver. Ele e o pai dele cantando, viu, gente?
Muito bom, muito bom. Enfim, galera, basicamente, então, chegamos à conclusão. É um movimento histórico, a concentração fundiária no Brasil, e é um dos aspectos que deixam a gente como uma nação em desenvolvimento, galera, e não uma nação desenvolvida, ok? E aí, pessoal, precisamos entender que se existe uma desigualdade, existe a luta. Mas espera aí, a gente precisa, na concepção da prova do PISM e de outras provas que vocês vão dizer, que a luta pela terra, galera, não é algo de quem não tem o que fazer. Não é algo de pessoas que querem ganhar de graça. Vamos nos resguardar pela Constituição brasileira. Um dos direitos fundamentais que a pessoa tem é o direito à terra. E também na Constituição brasileira existe lá uma coisa dizendo que é obrigação do sujeito que tem terra dar uma função social à terra. Então vamos lá. Eu não tenho terra, moro no campo, mas quero ter. Então, pela Constituição, tenho o direito de ter. E tem gente que tem terra e não a utiliza. Eu queria ter terra, mas não tenho. Mas pela Constituição eu tenho o direito de ter. O sujeito ali, ele tem terra e a não utiliza. Não produz dela, não dá uma função àquela terra. Por isso, galera, a partir do Estatuto, Estatuto da Terra de 1964, pessoal, isso lá em 64 já era permitido. A terra que não tiver uma função dada a ela, não estiver sendo produtiva ou tiver um objetivo nela, ela pode ser desapropriada para a criação de assentamentos. E o principal movimento social do campo brasileiro que luta pela terra é justamente o MST. Olha só, o MST surge um pouco depois disso. O Estatuto da Terra, ele é de 64. É até interessante porque o Estatuto da Terra, ele surge no momento que um outro grande movimento social do Brasil, ele foi dissolvido, que foi as Ligas Camponesas. Né? O Francisco Julião foi preso e tudo mais, mas fica isso para a história, não para a gente. E o MST surge só lá em 84, galera. Tendo quais são os objetivos do MST? Galera, o MST tem 3 principais objetivos: a luta pela terra, a luta pela reforma agrária e a luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Esses são os 3 objetivos do MST. Por isso, a partir do momento que tem a questão ali de uma sociedade mais justa e fraterna, o sujeito que possui o acesso à terra, as pessoas que vão ser assentadas, o que é um assentado? É o cara que recebeu ali um pedacinho de terra em comunidade, em sociedade ali com outras pessoas. Ele não sai do movimento. Ele continua ali atuando na questão da luta pela terra. Beleza? Então, pessoal, a gente pode dizer que os movimentos sociais, e não só o MST, pessoal, na luta pelo acesso à terra, eles se embasam na Constituição brasileira. Beleza? Tranquilo? Obviamente que existem discussões de cunho político a respeito da atuação do MST, e existem discussões também de um cunho ali meio de pensamento de que, em alguns momentos, o MST, por exemplo, invade, ocupa terras que são produtivas. Beleza? Na teoria, as terras a serem desapropriadas são aquelas que não estão sendo produtivas. São aquelas que não estão sendo dado um uso a elas. Beleza? Tranquilo? Há também a perspectiva da reforma agrária a partir de uma distribuição de terras. Você pegar os grandes latifundiários, né? Quando eu falo os grandes latifundiários, não é uma redundância, porque eu estou falando dos maiores, tá? E dividir as terras ali. Também existe essa intenção, mas pela Constituição, isso daí fica um pouco mais difícil, beleza? Então, vamos pegar aqui, o direito à terra. A terra é um direito fundamental. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, pessoal, tomem um pouco de cuidado. Às vezes, o que nós escutamos aí, principalmente no contexto de redes sociais, pode fazer você rodar igual Blade na prova, galera. Então, é uma luta que a própria Constituição brasileira dá essa permissão de existir, que é você lutar para ter acesso à terra. Beleza? Tranquilo? Dando continuidade.
E aí, pessoal, vem um contexto, né, de modernização do campo brasileiro. Esse contexto, galera, da modernização do campo brasileiro é um processo chamado o quê? Revolução Verde. Vamos pegar aqui o seguinte. Falou de Revolução Verde, a gente tem que pensar em um bioma brasileiro. Galera, manda no chat. Qual bioma brasileiro é altamente impactado no processo de Revolução Verde? Perfeito. O Cerrado. Falou em Revolução Verde, inicialmente temos que pensar no Cerrado. Por que o Cerrado? Galera, até a década de 50, o Cerrado era literalmente considerado uma área improdutiva. Por que o Cerrado era uma área improdutiva? Solo muito ácido e pouco fértil. É interessante porque eu lembro quando eu estava na graduação, alguns professores falavam que professores muito antigos que estavam prestes a se aposentar ainda tinham um preconceito absurdo com o Cerrado. Falavam, pô, tal fulano, até hoje ele não gosta do Cerrado porque fala que lá não presta para nada. Lá não nasce nada. Só que no contexto de Revolução Verde, galera, isso muda. Por quê? A Revolução Verde, pessoal, ela foi um plano, tá? Um plano com qual objetivo? Um dos principais objetivos da Revolução Verde foi a questão da fome. Se percebeu que em nações subdesenvolvidas como o Brasil, a gente tinha um contingente de pessoas passando fome elevado. Ou seja, tem muita gente passando fome. E aí vem aquela questão. Se tem muita gente passando fome, é porque falta alimento. Se falta alimento, precisamos aumentar a produção. Se nós precisamos aumentar a produção, precisamos modernizar. Aí, galera, foi um plano criado por instituições financeiras como o FMI, Banco Mundial, nações desenvolvidas como Estados Unidos, com esse objetivo de aumentar a produtividade agrícola nas nações subdesenvolvidas, como o Brasil, para que se tivesse ali uma erradicação, talvez, da fome. Galera, a Revolução Verde trouxe modernização do campo. Erradicou a fome? Não. E aí eu vou citar um dos grandes geógrafos brasileiros, que morreu em 2022, Carlos Walter Porto Gonçalves. O problema da fome no Brasil não é um problema da falta de alimentos, é um problema da desigualdade de renda, da desigualdade social. Em qualquer lugar do planeta, se você tem dinheiro, você come. Se você não tem dinheiro, você não come. Podemos dizer, então, que esse processo de modernização do campo, como eu disse lá da música do Daniel, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado, aumentou o processo de desigualdade diária no Brasil. Os grandes produtores expandiram suas propriedades, comprando propriedades de pequenos e avançando sobre áreas que até então eram improdutivas, como o Cerrado. Aumentaram sua produção voltada principalmente para quem? Para o mercado externo. Pessoal, a partir disso fica muito claro. Fome não é falta de alimentos. Um produtor rural atualmente, se o preço de um determinado item está muito baixo, ele joga o item fora. Porque não vale a pena nem o custo do frete até um Ceasa. Ele não distribui, ele joga fora. Por que ele joga fora? Porque se você reduz a oferta daquele item no mercado, ele fica um pouco mais escasso, o seu preço aumenta. É melhor ele não vender, reduzir o seu prejuízo, não tendo um custo com frete, para aumentar o preço no futuro, para ele poder ter uma rentabilidade. Isso é a lógica do capital, galera, em relação ao quê? Ao processo produtivo agrário. Galera, o Cerrado. Por que o Cerrado se torna uma grande área produtiva? Existem alguns aspectos aí. Primeiro, o solo ácido. A Embrapa desenvolve uma possibilidade de você reduzir a acidez do solo. Essa redução da acidez do solo ocorre a partir do que nós chamamos de calagem. O que é calagem? É você jogar o calcário no solo. O calcário, galera, ele é básico. Se o solo é ácido, o calcário é básico, você regula o pH do solo. Pronto, acabou o problema aí da alta acidez do solo. Em relação à baixa fertilidade, fertilizantes químicos, aumentando a fertilidade do solo. E aí, não é tudo ruim no Cerrado. Tem um aspecto muito importante para o agronegócio do Cerrado, que aí o Cerrado é muito bom. O que é, galera? Qual é o aspecto muito positivo do Cerrado para o agronegócio?
Hein? Perfeito, Maria Luísa. Vastas áreas planas. Relevo plano possibilita o uso de maquinários pesados, porque o atrito do maquinário com o solo vai ser menor. Galera, região dos mares de Morro, Juiz de Fora, a zona da Mata Mineira, se você enfia uma colheitadeira aqui que pesa toneladas para subir morro, meu amigo, você vai erodir o morro todo, porque o atrito dela com o solo vai arrebentar o solo todo. Em áreas planas, isso é bem menos impactante. Beleza? Quero ver arrumar um operador de máquina também para trabalhar no meio desse relevo acidentado. É ruim que o cara vai querer e vai falar assim, Galvão, você é louco, não compensa. Só no controle remoto e olha lá. Então, pessoal, processo de modernização do campo. Podemos pensar na questão dos maquinários. Calagem. Incorporação de novas áreas. Inicialmente, principalmente quem? Cerrado. Galera, atualmente avança para a Amazônia, beleza? Então, o Cerrado atualmente é um hotspot, para vocês terem uma noção. Hotspots são áreas com alto nível de degradação, galera, e que se colocam como áreas de extrema urgência de serem preservadas, tá bom? O conceito de hotspot não vem para vocês no PISM 2, só no PISM 1. É um hotspot. E elevada produtividade agropecuária. Podemos pensar aqui, nos fertilizantes químicos. Pessoal, só isso que aumentou a produtividade? Pessoal, soja não nascia no Cerrado brasileiro, não. Por condições climáticas. Podemos pensar também, pessoal, no melhoramento genético. A soja é um grão de áreas temperadas. Por isso que a produção de soja no Brasil, no início do século XX, começa onde? Começa onde, galera? Lá na região sul do Brasil, clima temperado. Subtropical é um clima de zona térmica temperado. A partir do melhoramento da modificação genética da soja, é que se adapta a soja para ambientes tropicais. Aí possibilitou justamente a produção da soja. Hotspots são áreas com alto nível de degradação ambiental, são biomas muito degradados e que se coloca uma urgência de preservá-los devido ao alto risco de espécies entrarem em extinção. Tá joia? Queridos, e aí nós precisamos entender o que seria a fronteira agrícola, né? Galera, fronteira agrícola, basicamente, são as áreas de avanço do agronegócio. Beleza? A fronteira agrícola brasileira, ela parte principalmente aqui, da região sul. Num contexto de Revolução Verde, da região sul, ela pega as áreas do centro-oeste, principalmente áreas de cerrado. Beleza? Ela avança pelo cerrado. Falou da fronteira agrícola brasileira, a gente tem que pensar principalmente na soja e na pecuária bovina. Ô, Galvão, eu estou observando no chat aqui, faça um favor rapidinho. Só Claro. rabisca rapidinho aí no Brasil Central, área de ocorrência do Cerrado, para alguns conseguirem visualizar. Quem não visualizou ainda, conseguir visualizar. O Galvão vai marcar ali, gente, pra vocês visualizarem o Cerrado que está no centro da nossa discussão. Pega um marca-texto, alguma coisa, só para você rabiscar aí, Galvão, só para os meninos localizarem mais ou menos a área de ocorrência, de abrangência do Cerrado brasileiro. Eu peguei aqui Pantanal um pouco, mas o Cerrado aqui, que eu botei aqui Brasil de Central. Tá vendo? Aqui eu peguei o Pantanal. Pantanal tá aqui. Ah, não, Pantanal tá aqui, tá certinho. Pega aqui São Paulo com Paraná, Mato Grosso do Sul, pega o Triângulo Mineiro, oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, pega um pouquinho do estado do Pará e desce pro centro-oeste. Basicamente, Cerrado se encontra principalmente no centro-oeste brasileiro, tá, galera? Queridos, dessa maneira, então, a fronteira agrícola brasileira faz com que nós tenhamos justamente esse grande nível de degradação ambiental. E é aquilo que eu falei, galera. Existe, né, essas frentes pioneiras são os primeiros a chegarem no local para ocupá-lo, degradá-lo e torná-lo produtivo. Existe, galera, literalmente uma ordem desse processo. A ordem é a seguinte, ó. 1º, madeireiras.
que gera desmatamento. Segundo, pecuária bovina. Porque a pecuária bovina, você só precisa soltar o gado ali, que ele vai degradando o ambiente. Para depois, quando o ambiente estiver limpo, degradado e limpo, você coloca quem aqui? Aí vem a lavoura de soja. Tá, pessoal? Isso é uma sequência. É uma sequência natural do avanço da fronteira agrícola. Primeiro chegam as madeireiras, degrada, desmata. Depois vem o gado bovino, você insere o gado bovino ali para dizer que aquela região ali já é produtiva. Depois que a área estiver limpa, você já tiver a posse da terra. Chega a lavoura de soja. É muito comum esse avanço da fronteira agrícola, galera, dessa ocupação dessas áreas, vir acompanhado do processo de grilagem. O que é a grilagem? É a falsificação do documento da terra. Você falsifica o documento da terra falando que aquela terra era sua. Não, aqui, ó, tem um documento dessa terra. Eu não estou ocupando terra do governo, não, ó. Tá aqui, ó, ela é minha. E aí, você mostrando que tornou aquele ambiente produtivo, você consegue, de fato, posse daquela terra. Beleza? É muito comum a grilagem ocorrer sobre terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras do governo. Tá joia? Beleza? E aí, pessoal, hoje, as duas principais áreas, né, do avanço do agronegócio é o Matopiba e o Amacro. Galera, Amacro significa o quê? AM, Amazonas. AC, Acre. IRO, aqui, ó, Rondônia. Aqui nós temos o Amacro, ó. Matopiba. O que significa Matopiba? MA, Maranhão. TO, Tocantins. PI, Piauí. E BA seria o oeste da Bahia. Galera, o Matopiba já é uma região consolidada do agronegócio, tá? É uma região aí dos últimos 20 anos, mas já é consolidado, galera. O oeste da Bahia hoje é uma das principais áreas produtoras de soja do Brasil. Como é que chama que a cidade cabia? Tá lá, Nael? Sou que Magalhães? Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, da Bahia. Já é um grandíssimo polo produtor de soja. Da pecuária bovina também. Então, as regiões ali do Matopiba, galera, que também englobam o Cerrado, mas é um Cerrado pegando em um pedacinho do Nordeste, por exemplo, já se consolidou como uma grande área produtiva. E, obviamente, a degradação ambiental nos últimos 20 anos foi muito alta. E uma área um pouco mais recente e que vem avançando sobre a floresta amazônica, agora não é mais sobre o Cerrado, sobre floresta amazônica, nós temos o Amacro, que pega aqui Rondônia, sul da Amazônia e leste do Acre, beleza? Então, galera, falou justamente do avanço, né, da fronteira agrícola brasileira. Essas duas áreas merecem destaques. É comum aparecer em prova essas duas siglas. E você precisa saber o que é Matopiba. E o Amacro, que é mais recente, começa a aparecer também. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E aí, pessoal, para finalizar aqui minha parte, vou falar com vocês do Arco Norte. Vamos lá. Imagine só, galera. Produção de soja aqui no Mato Grosso. Ó, pá. Antigamente, o escoamento da soja para exportação corria por aqui, ó. Para o Porto de Santos. A maior parte da soja do Brasil era escoada pelo Porto de Santos. Olha a distância. E detalhe, do Porto de Santos, subia para os Estados Unidos, para a União Europeia, ou até mesmo aqui, ó, para o continente asiático. Ou seja, em terra, a gente ia para sul até o Porto de Santos, para depois você distribuir para os mercados consumidores que estão no hemisfério norte. Era uma logística burra. Você aumentava o deslocamento da soja, aumentando o tempo de deslocamento e o custo de deslocamento. Então, pessoal, era uma logística burra. O que vem sendo feito atualmente, galera? O que vem sendo feito atualmente é o seguinte. Se percebeu que tudo que é produzido a norte aqui, ó, do paralelo 16 graus sul, tudo que é produzido aqui a norte
vale a pena ser escoado para cá, ó. Principalmente para o porto de Itaqui. Por quê? Porque aqui você já está mais próximo dos mercados consumidores. Galera, uma série de infraestruturas de transporte, de logística, vem sendo feitos aí. A ferrovia Ferrogrão, se não me engano, liga o Mato Grosso à hidrovia do Rio Madeira. Se utiliza rios navegáveis para escoar a produção de grãos. Pessoal, isso vem fazendo com que a logística de escoamento de grãos dessa porção mais a norte do Brasil seja facilitada, barateada e mais rápida. Se a gente observa hoje, pessoal, nós já temos quase 40% da produção de grãos do Brasil sendo escoada pelo Arco Norte, ou seja, pela porção norte do Brasil. Isso facilita o escoamento, está mais próximo dos mercados consumidores. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então a gente tem aqui hidrovias, ferrovias, que foram criadas recentemente, e até mesmo algumas rodovias, para você utilizar a porção norte do território brasileiro para o escoamento de grãos. Olha só aqui que interessante, galera. Se a gente observa aqui, ó, os portos brasileiros, ó, o Porto de Santos, aqui nós temos, ó, 32,7%. O Arco Norte já consegue superar o Porto de Santos. Obviamente que todos esses outros portos aqui se encontram na porção sul do Brasil. Por exemplo, Paranaguá está no Paraná, beleza? Mas a gente percebe que o Arco Norte vem ganhando força. Professor, por que o Arco Norte diminuiu de 2022 para 2023? Galera, seca. Parte do escoamento da produção do Arco Norte ocorre por rios. Em 2023 nós tivemos seca na Amazônia, então os rios perderam potencial de navegabilidade. Então se utilizou menos o Arco Norte. Mas na normalidade, a tendência é você usar cada vez mais o escoamento pelo chamado Arco Norte. Seriam essas infraestruturas de logísticas na porção norte do território brasileiro. Fala, Nelzito. O Galvão, e o interessante também, a gente está vivendo um cenário, né, para o futuro, de uma possibilidade de uma ferrovia cortando toda a América do Sul, Brasil e Peru, financiada pelos chineses. Há uma possibilidade disso para o futuro, dessa parceria aí, ainda mais com essa proximidade, Brasil, China, BRICS, né? Tem uma possibilidade futura de uma ferrovia cortando a América do Sul, do Atlântico ao Pacífico, do leste ao oeste. Galera, ela diz isso, não me engano, por aqui, isso, ó. Galvão, faz aí pra gente. Exatamente, aqui, moçada. Ali onde o Galvão está fazendo, ó. Exatamente. Tem interesse chinês em financiar essa obra de infraestrutura aí para o futuro, galera, ó. Chega facilitando mais a norte, essa integração regional e com certeza vai beneficiar, né, Galvão? Esse comércio, essa distribuição de gêneros da agropecuária brasileira produzidas ali no Brasil Central, ó, vai ter saída tanto para o Atlântico a leste quanto para o Pacífico a oeste. Pessoal, cada vez mais tem se debatido essa possibilidade, tá? De, quem sabe, daqui a algumas décadas, a gente ter uma ferrovia cortando a América do Sul de leste a oeste, ao que tudo indica, financiamento chinês. É a estratégia econômica e geopolítica dos caras. A Maria Paula fez uma pergunta interessante, mas qual o interesse? A China é um dos maiores, se não o maior comprador de soja e produtos agropecuários da América Latina, atualmente. Principalmente da América do Sul, com certeza já. Acho só a Colômbia que não tem como principal parceiro comercial a China, em relação aos Estados Unidos. Só a Colômbia, eu acho. Todos os outros já possuem. Então, para ela, essa logística facilitada é um escoamento mais rápido e mais barato. Então, para ela ganha também. Ela ganha. E provavelmente vai ter alguma coisinha, tipo assim, ó, tal imposto, tira. Vai ter provavelmente isenção de algum tipo de taxa. Porque esse escoamento, galera, não vai ser utilizado apenas para as vendas para a China. Você também vai usar para outros países asiáticos. Então é bom para caramba para a gente. A China se beneficia e a gente se beneficia também. Ô, Nael, e é interessante que mesmo ainda sendo algo longe do ideal, nos últimos anos, e aí eu utilizo, vamos colocar assim, talvez 2010 para cá, independente de quem foi o presidente, presidenta, ocorre uma maior preocupação na criação de ferrovias no Brasil. Inclusive, viu, galera, temos uma ferrovia criada e já inaugurada chamada Norte-Sul, que engloba o Porto de Itaqui, aqui em São Luís, ao Porto de Santos,
Ferrovia foi colocado em prática durante o governo Bolsonaro, galera. Em contrapartida, uma das principais obras anunciadas pelo governo Lula, bem no início do seu mandato, foi o quê? Bolsonaro fez a Ferrovia Norte-Sul, não tem problema. Nós fazemos a Ferrovia Leste-Oeste, pegando de Ilhéus a algum lugar aqui de Tocantins, sendo que a Ferrovia Leste-Oeste é integrada à Ferrovia Norte-Sul. Então, a locomotiva que anda na Ferrovia Leste-Oeste também anda na Ferrovia Norte-Sul. Que bom que os jogos políticos brasileiros possam beneficiar a gente, né? Se um fez, o outro fez também porque o outro fez, que bom, que continue assim. Né? Então, pessoal, a gente vem melhorando, ainda longe do ideal. Se coloca que o ideal seria que nós utilizássemos em 40% transporte ferroviário. Estamos na casa dos 25%. Ainda está longe do ideal. Ainda temos uma matriz de transporte predominantemente rodoviária. Mais alguma coisinha aí, Nailzito? O Pietro mandou ali no chat se compensaria enfrentar o Pacífico. Facilita o comércio com a Ásia, né? Né, Pietro? Então, para os países asiáticos, que é o caso da China, esse comércio marítimo, oceânico, por meio do Pacífico compensaria, porque você tem que lembrar que se a gente corta o Pacífico ali da costa oeste americana, chega na Ásia, pô. Chega lá no mercado asiático, chega 60, lá na China. 60%, então, 70% da população global tá ali, ué. Exatamente, o mercado global tá lá, ué. E assim, e o crescimento, né, da economia das nações do Sudeste Asiático ali é super expressivo. Não só do Sudeste Asiático, asiático de forma geral. Galvão falou, 60% da população tá lá, galera. O principal país emergente tá lá, que é a China. O segundo mais emergente, que é a Índia, tá lá também. Aí vem Filipinas, Indonésia, Vietnã, sabe? Que são novos tigres asiáticos. A produção industrial se concentra lá. Vai ver o seu tênis aí, vai ver a sua camisa, vai estar lá, cara. Made in Vietnã, made in Tailândia, made in Filipinas. A Ásia é o que há, galera. A produção tá lá. A maior parte do mercado consumidor global tá lá. O Galvão acabou de falar agora há pouco. A China já é, para grande parte dos países, a maior parceira comercial, inclusive do nosso, velho. Inclusive do nosso, né? Mas aí já é um tema que a gente vai deixar para o PISM 3 do ano que vem, né, Galvão? Aí já entra na parte... É interessante, porque existem dois temas que são do PISM 2 e 3, população e transporte. A parte de escoamento de produção agrária, essas coisas, PISM 2. Essa parte geopolítica de comércio mesmo... Globalização. PISM 3, exatamente. Ô, pessoal, só para fechar isso daí, se não fosse vantajoso o comércio com o Pacífico, o Chile não teria virado as costas para a América. Hoje o Chile comercializa predominantemente com nações asiáticas. O Chile não participa de nenhum bloco econômico da América, mas ele participa do bloco do Pacífico. Só isso eu queria dizer. Porque 60% da população mundial está lá. É isso aí. Beleza? Pessoal, vamos desembolar o exercício aí, Galvão. Pode desembolar aí. Pode ir? Ó, observando os mapas assim, você pode afirmar que... Letra A. Galera, prestem atenção, aquilo que eu falei com vocês. A produção de soja do Brasil começa aqui, ó, na região sul, ó. Estão vendo? Por quê? A soja é um cultivo de zonas temperadas. Com o avanço no contexto de Revolução Verde, a modificação genética, olha só, a soja chega às áreas tropicais, né? Aqui, ó, Mato Piba, tá chegando aqui no Amacro, beleza? A produtividade no plantio da soja no país vem decrescendo? Falso. Vem crescendo, galera. Tanto na questão do total de produção, quanto na produção por hectare. A modernização aumenta a produtividade. Então, falso. B. As monoculturas de soja vêm se expandindo por todas as regiões do Brasil, causando desmatamento de praticamente todos os biomas do Brasil. Opa. Vamos lá. Região Norte? Correto, ó. Aqui você pega a região Norte no Tocantins. Deixa eu apagar aqui para ficar claro. Ó, região Norte, perfeito. Região Nordeste, perfeito. Região Sudeste, perfeito. Região Sul, nem se fala. Centro-Oeste, perfeito. Todas as regiões. Quase todos os biomas, galera, Cerrado, Pampas, um pedaço aqui de Mata Atlântica. Galera, não são todos os biomas. Amazônia, mas são quase todos. Beleza? Tranquilo?
Resposta letra B. Vamos ver as outras aqui. A soja é um componente fundamental na alimentação brasileira? Falso. Galera, boa parte da soja é para exportação e é usada, por exemplo, em fabricação de ração. D. As áreas do semiárido, sobretudo cerrado. Opa, cerrado não é semiárido. Cerrado é clima tropical, então falso. A região norte do Brasil é a mais afetada pela expansão da soja? Falso. É a centro-oeste. Tranquilo? Beleza? Nelzito, vou parar minha apresentação aqui. Manda brasa aí. Deixa comigo, jogador. Deixa eu seguir com vocês, gente. Pessoal, vou seguir aqui a caminhada, né? Vocês têm que saber também, pessoal, dos diferentes para o PISM 2, você tem que saber diferenciar esses diferentes estilos de produção agropecuária, né? Por exemplo, a diferenciar uma agricultura comercial de uma agricultura de subsistência, saca? Então, uma agricultura comercial, ela está mais associada ao agronegócio. O foco da agricultura comercial, pessoal, a maior parte do que é produzido aqui, na maioria das vezes, é destinado à exportação, mercado externo. E o produtor, né? Natana, mas por que o produtor, quando ele tem condições de exportar, ele exporta? Ô, gente, a exportação é cotada em qual moeda? Manda pra gente aí no chat. A exportação é cotada em qual moeda? A exportação de gênero agrícola, de gênero mineral. Isso mesmo, moçada. É exportada em dólar. É exportada em dólar. Você sabe que o dólar é muito mais valorizado que o real, né? Então, você acha que o grande produtor lá do agronegócio, se ele tem a oportunidade de vender em dólar, você acha que ele vai priorizar o mercado nacional para vender em real? Ele vai exportar, pô. Ele vai exportar. Então, o foco principal da agricultura é, é, comercial é o mercado externo, tá? São as exportações. Não quer dizer que não abasteça o mercado interno, mas o foco principal é exportar. E aí essa agricultura comercial geralmente ela é monocultora, vão ser grandes produções de milho, de café, de soja, igual o Galvão estava falando. Aqui tem abacaxi. Vocês vão ver, por exemplo, vários países no continente africano que são os maiores produtores mundiais de abacaxi, de melão. E aí vem a questão fundiária, que o Galvão estava falando de novo. Aí vem a questão social, que o Galvão estava falando de novo. Quem controla as terras vive muito bem, galera. Quem tem muita terra, tem um meio de produção, poxa. Quem tem terra tem um meio de produção. Produz, comercializa, abastece mercado interno, exporta. Então são empresários, poxa. A rentabilidade é altíssima. Vocês vão ver países latino-americanos, países africanos, onde a agricultura comercial é predominante. Grandes monoculturas, grandes latifúndios, focadas em produção de frutas, focadas em produção de grãos. Quem tem essas terras são pessoas muito ricas, mas grande parte da população não tem terra. Grande parte da população vive em condições socioeconômicas extremamente precárias. E aí volta no problema do início da aula: concentração fundiária. A concentração de terra, Galvão falou para vocês lá no início da aula. Então, a agricultura comercial é uma agricultura mais moderna, mais tecnificada, sob a influência ali da Revolução Verde, técnicas de produção mais modernas, agrotóxico, fertilizante, herbicida, fungicida. Na maioria das vezes, ela vai focar no mercado externo. Por quê, Natanael? Exportar é em dólar, galera. Se o produtor ele pode exportar em dólar, ele não vai querer priorizar o mercado nacional para vender em real. Ele quer vender em dólar. Ok? Beleza? Do outro lado, a gente tem a agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência, ela foca no abastecimento interno.
Vocês estão conseguindo observar aqui que o senhorzinho está com a enxada na mão ali, ó. Isso aqui está mais voltado para uma produção extensiva. O que é uma produção extensiva? Uma produção mais rudimentar, moçada. Técnicas mais arcaicas, técnicas mais antigas. Enxada, utilizar tração animal, boi, cavalo para puxar arado. Já a agricultura comercial está mais associada a uma produção intensiva. A agricultura comercial já usa técnicas mais modernas, usa drone, colheitadeira, trator. A produção de subsistência, ela é feita em pequena propriedade, com técnicas mais antigas, ela foca no abastecimento interno. São as pequenas propriedades, a produção de subsistência. Então, saber diferenciar aí tudo que está por trás daquilo que chamamos de uma agricultura comercial, de um agronegócio, e aquilo que nós chamamos de agricultura de subsistência. Esses métodos, esses estilos de produção, eles vão conviver, eles estão presentes aqui no Brasil. Eles estão presentes aqui no Brasil, cara. A gente vê essa relação, essa coexistência de produção comercial mais moderna, mais tecnificada, convivendo com menores propriedades, com técnicas de cultivo ainda tradicionais, focadas no abastecimento interno. Então, a gente vê essa relação entre a agricultura comercial e a agricultura de subsistência aqui dentro do nosso país. Eu vivo, e o Galvão também, né? A gente mora na mesma área, a gente mora pertinho. Na área que a gente vive aqui, na zona da mata de Minas Gerais, cara, a grande parte das vezes a gente vai ver pequenas propriedades voltadas para a produção de subsistência. Se vocês forem naquele cenário que o Galvão mostrou para vocês agora há pouco, lá no Brasil Central, lá numa monocultura de soja, no Tocantins, no Mato Grosso, aí já é uma agricultura comercial. Depende, cara. Depende de questões históricas, de questões técnicas, relevo, investimento. Assim como é bacana vocês saberem diferenciar o que é uma agricultura comercial, uma agricultura de subsistência, saber diferenciar isso aqui, o agronegócio, da agricultura familiar, é interessante. E a gente foi e trouxe os pilares aqui para vocês. O agronegócio, vocês vão notar que o agronegócio, geralmente, ele é implementado, né, essa agricultura, essa pecuária, implementada em latifúndios. Latifúndios são grandes propriedades. Com predomínio da monocultura. Então, o latifúndio, ele é monocultor. Ele só vai plantar cana, só vai plantar soja, só vai plantar café. Ok? Beleza? O latifúndio voltado ao agronegócio, ele vai priorizar o mercado externo. Ou seja, ele vai priorizar a exportação. Beleza? Aqui, ó. Lembra do dólar? O grande produtor lá do agronegócio, ele quer priorizar e exportar para vender em dólar. A rentabilidade dele vai ser muito maior. E o agronegócio é extremamente mecanizado. Pessoal, uso de colheitadeira, trator, drone, fungicida, herbicida, agrotóxico, semente geneticamente modificada. Sabe aquele processo ao longo e após a Revolução Verde que o Galvão falou para vocês? Só vem evoluindo, cara, cada vez mais. Melhoramento genético, fungicida, pesticida, utilização de drone, tá muito em alta, galera, e tá aparecendo muito em vestibular agora, viu? Tá aparecendo muito em vestibular a utilização de drone, cara, sabe? Para jogar defensivo, para jogar agrotóxico nas áreas monocultoras, cada vez mais, cara, cada vez mais, né? O drone está sendo utilizado para fins agropecuários. Está sendo utilizado para o agronegócio. Um brinquedinho daquele ali, gente,
Aqui, não sai por menos de 80 mil reais, não, tá? Um brinquedinho. Ô, Nael, deixa eu só... Galera, a gente tem 3 amigos que trabalham basicamente com drone, né, Nael? Um amigo nosso, ele chama Simon, galera. Ele falou que no primeiro mês dele de trabalho na empresa que ele trabalhava, ele estava mexendo com drone, que na época, isso daí já tem quase 10 anos. Na época, acho que era 40 mil reais. No último voo que ele teve que fazer, no que ele apertou o botão do drone voltar, o drone não voltou. Ô, gente, ele falando com a gente, eu ria. Ele falou, vou ser demitido, não tem jeito, e não sei o quê. Aí, galera, ele chegou pro patrão dele lá e falou, ó, parada seguinte, o drone não voltou, não. E era um drone de 40 mil reais. O patrão dele falou, não, relaxa. A gente já coloca nos cálculos de quando a gente pega um serviço a perda de material. Aí o patrão dele falou, você não pode perder um drone desse por dia. Mas olha, é normal isso acontecer. Ele falou, os dados foram coletados? O que ele estava fazendo era mais de processamento. Ele falou, foi. Pô, tá tranquilo. Galera, hoje em dia, tudo se utiliza drone. Por que o drone é melhor? Porque você não tem a pessoa em risco no trabalho. Por exemplo, você usa um drone ali, por exemplo, para aplicar um veneno. Não é o trabalhador que está aplicando o veneno ali e vai ter que receber insalubridade. Vocês entenderam? O operador está longe, né? Está seguro. Exato. Então, isso também para o proprietário. E sem contar a eficiência, né, Nael? Uma eficiência demais, absurda. Cara. Galera, às vezes conta pra gente os drones assim, você fala, não é possível, velho. Não é possível. É doideira, é doideira. É 100 mil reais num drone, galera. Os caras pagam 100 mil reais num drone brincando assim. E aí você já tem uma ideia, né, Galvão? Se investe tanto, é porque o retorno é imenso, cara. E hoje existem várias empresas de aluguel de drone. Igual aluguel de carro tem, aluguel de drone, filhão. Você chega e falou, tô precisando de tal drone. O cara, beleza, que dia que você vai pegar? Você quer que eu envie pra você? É assim que funciona, galera. Os caras alugam drone, velho. Nem necessariamente você nem compra. Aí você aluga com seguro, se der merda, desculpa pelo merda, é por conta da empresa, tá no seguro. Então, pessoal, é um nível de tecnologia que às vezes a gente não sabe, mas, cara, drone hoje, no processo produtivo do setor primário, cara, ele é essencial. O Maria mandou no chat aí, Galvão, ó, a questão do custo do operador de drone. Aqui, é claro que é uma mão de obra bem remunerada e até um mercado crescente, né, Galvão? Ô, Nael, é interessante, ô Maria, porque se antes o geógrafo ia para campo fazer medições ali manuais, com aqueles negócios de topografia, o cara hoje ele não mexe mais com esses equipamentos, ele mexe com o quê? Programas e drone. Então, Maria, é o cara, a mão de obra qualificada, que anterior fazia as coisas na mão, via ali coisas para tirar foto, agora o cara tem que ser operador de drone. Filho. E eu afirmo a vocês, queridos, né, que forem caminhar aí para a área das ciências agrárias, tá? Vocês forem fazer um curso de agronomia, por exemplo, né? Futuramente na UFJF, se Deus quiser, ou então em qualquer outra universidade do Brasil, vocês vão ter contato com disciplinas voltadas a isso aqui, cara. A modernização dos processos produtivos, cara. O agronegócio, a agricultura de hoje em dia, ela usufrui de um nível de desenvolvimento tecnológico sinistro, tá ok? Agora, falando da agricultura familiar para vocês rapidinho aqui, ó, nos minifúndios, nas pequenas propriedades. Policultora, ou seja, numa pequena propriedade consegue produzir vários gêneros agrícolas. Prioriza o mercado interno. Por ter menor nível de mecanização, ainda absorve muita mão de obra, muito trabalho braçal ainda. Ok? Beleza? E aí alguns dados interessantes. Do ponto de vista econômico, o agronegócio tem importância sinistra para a economia brasileira. Pessoal, aqui a gente está falando de cerca de 1/3 do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. Vem da produção do agronegócio. Então tem uma importância sinistra para a economia do nosso país, para a estabilidade econômica do país, certo? Só que a agricultura familiar também tem uma importância social sinistra para o país, galera. Deixa eu só fazer uma setinha aqui, ó. Aqui, ó. A agricultura familiar, moçada, ela produz cerca de 70
70% dos alimentos Então, tenha isso em mente. A importância do agronegócio, 1/3 do PIB brasileiro. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos aqui no nosso país. Tá certo? São estratégias de produção muito distintas, só que ambos têm a sua importância, né? Social, econômica, tá ok? Esse processo, né, de modernização do campo, inclusive aí é um outro pilar do PISM2, né, Galvão, que é a parte da urbanização. O campo está relacionado com a urbanização do país, gente. À medida que foi se agravando cada vez mais essa concentração fundiária, muita gente no campo sem terra, desempregado devido à Revolução Verde, mecanização, modernização da agropecuária. Poxa vida, é fácil, né, concluir. Se eu estou no campo, eu não tenho terra, o meu patrão modernizou a produção dele, não precisa mais do meu trabalho braçal. Então, eu estou sem terra e sem emprego no campo. Qual que era a minha única opção, gente? Eu tinha que ir para onde? Imagine lá em 1950, 1960, 1970. Fiquei desempregado e eu não tenho terra. Para onde que Natanael tinha que ir? A única opção era a cidade, pô. Então tá tudo relacionado com a urbanização do nosso país. E urbanização do nosso país também é tema do PISM3. Desculpe, é tema do PISM2. Associa essas duas coisas. Galvãozinho, fica à vontade, meu querido. Ô, galera, só para só uma curiosidade. Se considera o primeiro importante fluxo de êxodo rural do Brasil, não foi um fluxo constante, mas foi o primeiro ali intenso, a abolição da escravidão. Que aí aquela galera que foi liberta pela Lei Áurea fala, vou ficar no campo? Não vou. Eles vão para onde? Cidade. Qual cidade, principalmente? Rio de Janeiro. Beleza? E aí vocês podem ver, né, que com o passar do tempo, ó, todo esse processo de concentração fundiária, mecanização do campo, a população rural que era majoritária se tornou minoritária. E, obviamente, né, a urbana que era minoritária se torna majoritária. O Brasil é um país com um índice de urbanização maior do que muito país europeu, por exemplo. Certo? E aí, aqui alguns conceitos finais aqui para vocês, galera. Ó, aqui a gente já falou, né? A produção extensiva e a intensiva. A extensiva, técnicas mais antigas, não exige tanto investimento. A produção intensiva tem mais investimento, uso de tecnologia. Como exemplo aqui a gente usou o gado solto no pasto, produção extensiva. O gado confinado, produção intensiva. Tá certo? Por exemplo, quando a gente vai num açougue lá e pede aquele bifinho, você fala assim pro açougueiro, né, Galvão? Esse aqui tá macio? Ele fala, pode confiar, confia. Aí você leva para casa, faz um bifezinho e parece um chiclete, cara. Você vai mastigando ele o dia inteiro ali, né? É produção extensiva, é gado no pasto, subindo, descendo o morro, o dia inteiro, a carne fica dura. Mas aí, hein, Galvão, no fim do ano, quando cai o 13º, dá para comprar aquela picanhazinha, Galvão? De gado confinado, Galvão, dá para fazer aquela graça? Aí você vai ver que é uma carne de melhor qualidade, porque é uma produção intensiva, o bichinho é confinado, fica preso o dia inteiro, só comendo silagem e ração. Aí algumas técnicas, né, de conservação da fertilidade do solo, rotação de culturas, rotação de cultivos, estabelecer a alternância do que é cultivado na propriedade. Vocês estão vendo que coisas diferentes estão sendo cultivadas aqui, ó, pela coloração. Então, se você plantou soja nessa propriedade, o ideal é, na próxima safra, você não repetir a soja. Você plantar milho. E depois você plantar feijão. E alternando, porque assim você mantém o índice, o nível de nutrientes bem equilibrado no solo. Se você planta só a mesma coisa, você sempre vai estar retirando os mesmos nutrientes do solo. Com o passar do tempo, a sua produtividade vai cair muito, aí você vai ter que investir em correção, em adubação, inorgânica, adubos artificiais, ou adubação orgânica, utilização de esterco, por exemplo, é um tipo de fertilização. Aí você pode utilizar o orgânico, que geralmente o produtor tem na própria propriedade, ou então você pode usar o inorgânico, que são os fertilizantes, os adubos artificiais, né, que a indústria produz isso.
Galvão falou agora há pouco, né, Galvão? Calagem, controle de acidez do solo. Se o solo tiver muito ácido, a produtividade vai cair. As plantas têm dificuldade em se desenvolver em solos muito ácidos. Então, você vai ter que encomendar uma análise de solo ali, um técnico de agropecuária, agrônomo, né? Vai pegar um montinho de solo na sua propriedade, levar para o laboratório. Se tiver muito ácido, vai te indicar fazer a calagem, que é usar geralmente calcário, algo que é básico, né? Aqui está usando calcário, ó. O solo está ácido, joga o calcário, que é básico, para equilibrar o pH. Equilibrou o pH, é só cultivar e colher bastante. Beleza? Show? Tem uma questãozinha aqui pra gente, ó, rapidinho. Pessoal, uma questão Nael, do piso. Oi, querido. Posso só falar uma coisa? Demais, velho. Pessoal, essa questão, não, é sobre a questão mesmo. Ah, tá. Essa questão em agricultura camponesa, agronegócio, isso não cai no piso, não, isso despenca tanto que esses dados dessa questão foram usados numa questão de 2016 e esses mesmos dados foram utilizados numa questão de 2019. Então, fique esperto. Essa questão aí, sem sombra de dúvida, ela é a maior representatividade de geografia agrária do PISB que existe. Você fala esse gráfico, né? Ele só mudou o formato do gráfico para de 2019. Mas então, são os mesmos dados aqui, ó. Os mesmos dados. Esses dados aqui, ó, pessoal, que o Galvão tá falando, ó. Esses dados aqui, ó. Eles foram usados no PISM-2 em 2016 e 2019. Os mesmos dados, só com uma roupagem diferente, mas a informação era a mesma. Pessoal, rapidinho aqui, ó. A agricultura camponesa, né, uma agricultura familiar. Aqui entra uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência, tá? E o agronegócio do outro lado. Aí tem aqui, ó, acesso ao crédito, ocupação das terras, produção global, produção de comida, mão de obra utilizada, tá? E aqui repete, né? Só que comparando o agronegócio com a agricultura camponesa. Vem comigo aí, gente, pra vocês verem como é que vocês vão amassar isso aqui, ó. A partir do gráfico e das características da estrutura agrária brasileira, reconhece-se que, então, com base nesses dados, ó, nesses dados aqui, comparando o agronegócio e a agricultura camponesa. Letra A. A agricultura camponesa ocupa 24% das terras porque é formada por grandes propriedades rurais. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Agricultura camponesa, ó, agricultura familiar, agricultura de subsistência, ela é formada por grandes propriedades rurais? E aí? Verdadeiro ou falso essa aí, gente? Você tá vendo aí, Galvão? Eu buguei minha apresentação aqui, ó. Peraí. Aqui a apresentação sua tá normal, né? Ah, tá. É para mim aqui que tava estranho, ó. Opa, essa é falsa. Beleza, agora eu tô vendo o chat aqui, ó. Essa é falsa. A agricultura camponesa, a agricultura familiar de subsistência, ela é desenvolvida em pequenas propriedades. Então, pula fora. A letra A não serve pra gente, tá? Letra B. A agricultura camponesa ocupa 74% da mão de obra. Deixa eu ver. Aqui, ó, mão de obra ocupada, agricultura camponesa, 74%. Ok. Porque utiliza um grau de mecanização inferior ao agronegócio. Uai, gente. Aqui. Essa aqui que é a nossa, ué. Mas vamos ver as outras, ó. A agricultura camponesa prioriza a produção de commodity, gênero agrícola de exportação. Commodity é soja, é café, é milho, voltado à exportação. Commodity é isso, galera. Produto agrícola ou mineral de baixo valor agregado. Tá? Tranquilo? Beleza? Commodity é produto barato com baixo valor agregado para exportar. Não, ó. Não prioriza commodity, não prioriza exportação. Tá errado. O agronegócio obtém 86% do crédito. Vamos ver aqui, ó.
Crédito agronegócio, 86%. Ok. Porque suas terras têm baixa fertilidade e ocupam as encostas? Não necessariamente. Não necessariamente. Então não é D também não. Letra E. O agronegócio participa com 60% da produção global porque produz para o mercado interno brasileiro. Produção global do agronegócio, 60%. Só que aí, a vaca vai para o brejo aqui, né, gente? Ó, produz para o mercado interno. O foco principal do agronegócio é mercado externo, é exportação. Estão vendo, gente? Tranquilo? Beleza? Analisar dados, relacionar com o contexto da questão e sucesso, velho. Já era. Letra B de bola. Você vai seguir aí, Galvão? Vou. Beleza. Deixa eu só interromper aqui. Galera, primeira coisa que é importante para vocês é o seguinte: não saiam desse link, porque a próxima aula que vai começar às 10h30 é esse mesmo link, tá bom? Então não sai. Vai ser o mesmo link. Esse ano a gente está mantendo o link. Queridos, falar um pouquinho aqui sobre o nosso curso de forma geral, e eu vou dar uma ênfase aqui no que nós temos aqui de diferente, só nós temos isso daí, que são as mentorias. Galera, primeiro, o que são as mentorias, né? Pessoal, nós temos, além das monitorias, as mentorias. As mentorias são um acompanhamento individual que nós temos com os nossos alunos, beleza? Qual o objetivo desse acompanhamento? É te ajudar na organização, é te ajudar em dúvida, é te ajudar, por exemplo, nas incertezas que você tem. E nada melhor do que quem passou por o que você está passando agora há pouco tempo para te ajudar. Os nossos mentores, galera, são ex-alunos nossos aprovados. Todos os mentores que temos aqui no cursinho são ex-alunos que hoje estão na UFJF. Então, é uma pessoa que vive a vida de estudante como você e que pode justamente te direcionar. A Maria Paula falou, ó, verdade, são maravilhosos. Por quê? Porque eles têm um contexto muito semelhante aos seus. E são eles, às vezes, que vão te passar ali uma técnica de estudo que você não conhece, uma maneira de organizar seu tempo. É eles que vão te dar a dica, o que eles faziam na época dele, que é 2, 3 anos atrás, beleza? Então, galera, basicamente, esse é o papel da mentoria. E aí, pessoal, por que é importante você passar por isso? A gente precisa entender que, às vezes, estudar não é tempo, mas é direcionamento. Às vezes, se você não consegue direcionar o seu estudo, você está perdendo tempos em tempos, eu tenho certeza. Quantos de vocês, às vezes, estavam lendo um livro, acabou de ler uma página, você parou e falou, caraca, o que eu li aqui agora mesmo? Vou ter que ler tudo de novo. Ou seja, você perdeu um tempo ali, lendo um livro, às vezes um livro para a escola, né, que você não estava interessado nele, e teve que reler tudo de novo. Você fez o quê? Você perdeu um tempo. Talvez porque você não soube direcionar o seu estudo. Beleza? Pessoal, a questão da pressão que vocês recebem também pode te afetar. Porque se você deixa que a pressão sobressaia sobre a sua concentração, você não consegue se concentrar nos seus estudos. E as nossas mentorias te ajudam nisso. Porque os nossos mentores também passaram por esse momento de pressão. E às vezes, né, a pressão familiar, ela nem ocorre de maneira proposital. Mas os seus pais, às vezes, os seus responsáveis estão mais ansiosos do que você. Eles não te pressionam, falam, você tem que passar. Eles falam, e aí, filho, como é que tá indo? Você acha que vai dar? Quanto você acha de tirar? Então, isso já te traz uma pressão, né, externa. Pessoal, os nossos mentores, eles conseguem criar cronogramas de ensino, de estudos, que não são padronizados. Eles vão conversando com vocês para saber o seu cotidiano, para saber o seu ritmo de estudo, para saber o que você precisa priorizar. Então, quando você tiver ali um encontro de 15 minutos com o nosso mentor, durante a determinada semana, ele vai te perguntar, mas como é que você foi no simulado? Me fala suas notas aí do simulado. Porque ele vai conseguir te direcionando também o seu ritmo de estudo, né, pessoal? Então, pessoal, é um apoio. Você não se sente sozinho com a mentoria. E, de novo, galera, a mentoria é algo que só nós oferecemos. Nenhum outro curso aí oferece o sistema de mentoria, né, pessoal? Pessoal, não tem jeito. Se aprovado na UFJF em qualquer outro vestibular,
você não é apenas estudar. A gente coloca que nós temos aí três pilares, né? Que seria o conteúdo, você ter o conhecimento, você saber como estudar e você chegar tranquilo. Pessoal, a prova não é só conteúdo. A prova também é psicológica. É você saber entrar na prova e não se afobar. É você saber o quanto você pode gastar em cada questão de tempo. É você saber quando se deve agarrar numa questão e quando deve se pular para a próxima. É você ter uma noção de quanto você tem que fazer na prova. É uma questão de você saber como escrever na prova. E tudo isso a gente faz e te dá esse apoio. Beleza? Pessoal, como funciona, né, essas mentorias? Primeiro, existem mentorias que são, às vezes, em grupo. Normalmente elas ocorrem aos sábados, né? Mas a mentoria são encontros individuais. Durante a semana, o mentor vai e tem uma agenda disponibilizada. E você chega e faz o quê? Marca um horário com ele. Esse horário ele dura 15 minutos e é um horário que é só você e o mentor conversando, trocando ideia ali. Beleza? Pessoal, os mentores, além de terem sido os estudantes nossos, terem passado por que vocês passaram, eles também são treinados. Eles não passam por um treinamento apenas com nós, professores. Também existe um suporte psicológico por conta disso. Beleza? De tempos em tempos, nós temos, por exemplo, um encontro com a psicóloga. A psicóloga vai abrir ali um sábado e vocês vão ter ali um encontro em grupo com a psicóloga, na qual ela vai passar para vocês informações dentro da psicologia. Pessoal, os nossos mentores não fazem papel de psicólogo. Eles estão te apoiando. E, junto a isso, os mentores também têm esse acesso ao psicólogo. Posteriormente, de tempos em tempos, não sei se é a cada 2 meses, a cada mês, mas eu lembro que constantemente a gente tinha a nossa psicóloga tendo encontros também com os nossos alunos. Que esse apoio psicológico também é importante profissional. Beleza? Então, pessoal, nós conseguimos, né, fazer com que isso ocorra. Aí nós temos aí alguns dos nossos mentores. Nós temos aqui a Dudinha, né, que é basicamente a mentora-chefe, grande Dudinha. Nós temos aí demais mentores com vocês no time. O Zé Miguel não está aqui, que o Zé Miguel é nosso lá também na UERJ. E aí, pessoal, alguns relatos, né, de alunos. Ó, queria te agradecer pelas mentorias que tivemos durante esse ano. Elas foram incríveis e muito essenciais para o meu desempenho. Agradeço por todas as palavras, pelo carinho. Enfim, galera, a mentoria ela vai muito além, né, dessa questão aí do acompanhamento, mas ela também é um apoio que vocês vão ter durante o curso. Um apoio, assim, individualizado. Isso é muito interessante. Beleza? Tranquilo. Aí, ó. Foi com a Isa que ela aprendeu, viu, galera? A Maria Paula sabe que ela precisa descansar, às vezes, por conta das nossas mentorias. Pessoal, as mentorias, você pode marcar um horário por semana, por exemplo. Você não necessariamente... E não é algo impossível de você marcar, não, tá, galera? A gente tem um quantitativo de mentores, a gente já estabelece o número de alunos por mentores, né? A gente aqui, eu sei porque eu faço parte lá da UERJ, então, assim, cada mentor tem um quantitativo de alunos que ele abrange para que não tem ali de você tentar marcar com o mentor e estar sempre lotado. Então, você consegue, de fato, marcar horários com eles, né? Ele acompanha a sua evolução, ele acompanha ali sua trajetória. Enfim, pessoal. E em relação ao nosso curso, galera, eu gosto muito de falar com o Vitão. O Vitão gosta de falar, cara, o nosso curso é muito barato. É menos de uma pizza por semana. Cara, isso é fantástico. Se você compra uma pizza de 8 pedaços por semana, pensando que um mês tem 4,5 semanas, fica mais caro que o curso. O curso, galera, possui uma mensalidade, se você parcelar o curso, um valor total de R$200 por mês. Se você pagar o curso inteiramente à vista, você ainda tem um desconto de 15%. Se você parcelar no cartão, a parcela sai a R$190. Galera, nós não oferecemos só a mentoria. Nós temos aulas ao vivo, que ficam gravadas. Uma aula, assim, com quantitativo de pessoas menor do que nós tivemos hoje. Vocês têm esse contato com a gente. Todas as aulas ficam gravadas. Para a galera aí que faz o PSAS, né? A gente tem um aporte também do PSAS, que é o seriado UFMG, aulas gravadas nos conteúdos que a gente não viu. Pessoal, a plataforma nossa fica todas as aulas, todos os materiais, uma plataforma própria que você tem o seu login, simulados mensais completos no mesmo modelo da UFJF, material de apoio, apostilas de exercício, mentoria, monitoria, que é o momento de tirar dúvidas, e outra, você tem acesso a todos os professores via WhatsApp. Vou dar um exemplo. A Maria Paula aí. A Maria Paula é minha aluna no PISM 2. A Maria Paula, se ela quiser me mandar um oi tio Galvos agora no meu celular, ela manda. Ela tem o meu número.
Se ela quiser tirar uma dúvida sobre a aula que nós tivemos semana passada de exercício, ela manda mensagem. Ela tem meu número. Beleza? E a gente responde os alunos nessa questão das dúvidas. Então, galera, não é só você ter aula comigo, com o Nael, com o Léo, mas você também ter acesso a nós via WhatsApp para a gente te ajudar no momento de estudo. Beleza? E esse contato, só aproveitando aí, Galvão, esse contato é muito bom porque os meninos vão tirando dúvida, a gente mantém esse contato com eles, né? E aí eles vão do PISM 1, gente, aí eles vão pro PISM 2, aí eles vão pro PISM 3, aí vocês são aprovados. E aí vocês mandam mensagem com aquela fotozinha de aprovado, sabe? Com o escritozinho, tudo bonitinho no braço pra gente. É bom demais, galera. A gente fica vendo as mensagens antigas, dos meninos mandando mensagem desde o PISM 1, PISM 2, PISM 3, até a aprovação. É muito gratificante. Isso é muito legal, galera. Demais, cara. Porque eu, por exemplo, eu só dou aula agora PISM 1 e 2. Eu não pego PISM 3. Mesmo assim, quando sai o resultado dos vestibulares lá em fevereiro, janeiro, a galera, ô Galvão, esse ano eu não fui seu aluno, mas, cara, obrigado, fui aprovado. Cara, é muito bacana mesmo. E assim, galera, a gente prega muito essa questão da humanidade com os nossos alunos, né? Sermos humanos com os nossos alunos, conversar, trocar ideia. Chega um momento, pessoal, no meio do curso, que a gente já faz, tipo assim, brinca um com o outro. Oh, e aí, aconteceu isso daí? Aí, às vezes, eu falo, não, galera, tô com muita vontade de comer, eu vou pedir um hambúrguer hoje. Aí eu vou pedir um hambúrguer. Na outra semana, a galera pergunta, então, foi o podrão? Tava bom? Como é que tava? Foi bom? Foi ruim? Então, assim, é muito legal, galera. A gente cria uma relação bem próxima com os nossos alunos. E no caso, esse ano tá acabando, né? Faltam 2 semanas de curso só para acabar, gente. E aí os meninos já estão falando, pô, tá acabando, a gente vai sentir falta, né, cara, de trocar uma ideia, de ter aula, tirar dúvida, mas dar umas risadas também, né? Descontrair um pouco. Aí os meninos essa semana já falaram, pô, Nael, tá acabando, né, velho? Só falta 2 semanas, a gente vai sentir falta disso. Enfim, mas ano que vem todo mundo aprovado, se Deus quiser. Ô, Glória. Queridos, quem quiser fazer a inscrição, nesse QR Code aí você vai ser direcionado diretamente para o número do Mateusão. Ele é o responsável, né? Ele é o responsável pelo cursinho, junto com o Vitão. E esse número aí é o número do Mateus, que é o número que vocês entram em contato para quem quiser ir ver, procurar saber mais sobre o curso, tudo mais, fazer inscrição para o ano que vem. É só pegar esse QR Code aí na sua tela, beleza? E mandar mensagem. Ah, professor, mas eu não estou com o meu celular aqui agora, não tem problema. O slide que eu vou mandar para vocês na hora do almoço, mais ou menos, vai estar com esse QR Code aí, caso você queira. Tá joia? Galera, queria agradecer vocês. Eu e o Naelzito temos uma outra aula agora, né, pro PISM 1. Vai ser 5 minutinhos, né, Nael? Só para a gente esticar aqui o corpo, fazer um pips e voltar. Galera, eu só vou parar a gravação agora. Valeu, moçada.